Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso, falando hoje sobre notação matricial e resolução de sistemas. Como vimos no vídeo anterior, nossa estratégia para resolver os sistemas é a seguinte. Aplicamos as operações elementares no sistema original S e obtemos um sistema mais simples, chamamos sempre de S'. Depois, nós aplicamos a substituição reversa para aí, então, chegar à solução do sistema. Mas observe o seguinte, quando temos um sistema linear S, as operações elementares nada mais são do que contas realizadas com os coeficientes desse sistema. Não levamos em conta essas variáveis. O que é que eu quero dizer? Que não importa se nós chamamos de x, y e z as variáveis do sistema. Elas poderiam ser a, b e c, u, v e w, e isso não iria interferir em nossa conta. Ou seja, para aplicarmos as operações elementares em um sistema, basta que nós conheçamos os coeficientes do sistema, os números que estão envolvidos nesse sistema. Daqui por diante, vamos usar essa notação para nos reportarmos apenas aos números envolvidos, apenas aos coeficientes e aos termos independentes do sistema. E essa notação nós vamos chamar de matriz aumentada ou matriz ampliada do sistema. A partir de agora, é com ela que vamos trabalhar. Retomando o exemplo anterior, observe, nesse sistema com 3 equações e 3 variáveis, usando as operações elementares, o nosso objetivo é determinar o primeiro pivô, aqui está ele, e zerar os coeficientes abaixo desse pivô. Para zerarmos esses coeficientes, nesse caso especificamente, o que deveríamos fazer? Na equação 2, a gente aplica a operação elementar soma de equações. Nós vamos somar a equação 2 à equação 1. Se fizermos isso, claramente vamos obter zero aqui no próximo passo. E se fizermos a diferença entre a equação 3 e a equação 1, também vamos zerar aqui no próximo passo. E utilizando somente a notação mais enxuta, a matriz aumentada, onde temos apenas os coeficientes e termos independentes, nós fazemos as mesmas operações elementares, só que agora utilizando linhas. Então, por exemplo, aqui na segunda linha da matriz aumentada, o que devemos fazer? Zerar esse coeficiente que aparece abaixo do pivô. O nosso pivô aparece na mesma posição que no sistema. É o mesmo número. Fazendo essa soma, linha 2 mais a linha 1, obviamente iremos zerar esse coeficiente no próximo passo. E na terceira linha, para que a gente zere o coeficiente que aparece nessa posição, abaixo do pivô, na terceira linha, basta que a gente faça uma diferença simples, ou seja, linha 3 menos linha 1. Então, realizando essas operações, veja que matriz vamos obter. A primeira linha a gente simplesmente repete, porque não houve alteração. E na segunda linha a gente faz essa conta. A soma da linha 2 com a linha 1. Menos 1 mais 1, 0. 1 mais menos 1, também 0. 1 mais 1, 2. Menos 6 mais 0, menos 6. Realizando na terceira linha a diferença entre ela própria e a primeira linha. 1 menos 1, 0. 1 menos menos 1, 1 mais 1, 2, menos 2 menos 1, menos 3, e 4 menos 0, 4. Então, aqui temos a matriz ampliada do sistema, já de um outro sistema equivalente, depois de aplicar essas duas operações elementares. Como terminamos o primeiro passo, ou seja, zerar todos os elementos abaixo do primeiro pivô, nosso próximo passo é identificar o pivô na segunda equação e zerar os elementos abaixo desse pivô. Mas nesse caso, especificamente, observe que uma permuta de linhas entre a linha 2 e a linha 3, que representam equações, então, se o sistema tivesse escrito na sua forma tradicional, a gente teria aqui a equação 2 e a equação 3. Então, fazer uma permuta nessas linhas que correspondem a equações vai nos levar a uma situação melhor. Ou seja, no lugar da linha 2 vamos colocar a linha 3 e no lugar da linha 3 vamos colocar a linha 2. Fazendo a troca
isso é o que vamos obter. Então, o nosso próximo pivô é o 2, e observe que com a troca já aparece zerado o coeficiente abaixo do 2, e indo para a terceira linha, o nosso último pivô é 2. Já não temos mais nada para zerar abaixo desse pivô. Portanto, não precisamos mais aplicar operações elementares aqui. Se não mais precisamos das operações elementares, então nesse ponto nós recuperamos o sistema, ou seja, a que sistema corresponde essa matriz ampliada? Ora, corresponde ao seguinte sistema. A primeira linha tem x menos y mais e igual a 0. Na segunda linha não temos x, mas temos 2y menos 3e igual a 4. É a segunda equação do sistema. E na última linha, observe que temos dois coeficientes nulos, só temos, então, o terceiro não nulo, que corresponde à variável z. Portanto, 2e igual a menos 6. Então, esse é o sistema equivalente, depois de aplicarmos as operações elementares. Próximo passo, substituição reversa. Quando fizermos essa aplicação, teremos z igual a menos 6 sobre 2, que corresponde a menos 3. Fazendo as substituições nas duas próximas equações, obteremos y igual a menos 5 sobre 2, x igual a 1 meio. Ou seja, a solução na ordem é meio, menos 5 meios e menos 3. Observe, então, que economizamos tempo, pois não precisamos repetir as variáveis x, y e z, as letras, mas apenas os números, apenas os coeficientes, que é o que interessa na resolução de um sistema. Reforçando essa notação introduzida, o sistema original, logo depois que escrevemos apenas os seus coeficientes, nos dão a matriz ampliada ou matriz aumentada do sistema. Então, nesse lado esquerdo, nós temos todos os coeficientes, e aqui no lado direito nós temos os termos independentes. Se considerarmos esse primeiro bloco, nós temos a matriz dos coeficientes do sistema, geralmente representamos por uma letra maiúscula. A última coluna, depois da linha tracejada, corresponde aos termos independentes, e geralmente denotamos essa coluna por uma letra minúscula. Uma outra notação importante é a seguinte: quando aplicamos as operações elementares até que elas não precisam mais ser aplicadas para que a gente possa resolver o sistema, a última matriz obtida é chamada de forma escalonada daquele sistema. E a gente denota agora a matriz dos coeficientes pela letra E e a matriz dos termos independentes por B', porque essa coluna, em geral, muda. Assim como, obviamente, o bloco correspondente aos coeficientes. Por isso, mudamos a notação de E para A. É uma nova matriz ampliada, portanto, a gente usa novos símbolos para denotar essa matriz final. Com essa nova notação, o nosso esquema agora fica da seguinte forma. Temos o sistema original S, em seguida, escrevemos a sua matriz ampliada, aplicamos as operações elementares, ou seja, todo o processo de eliminação gaussiana, até obter a forma escalonada do sistema original, a forma escalonada da nossa matriz ampliada. Depois que encontramos a forma escalonada, nós temos então um novo sistema correspondente. É nesse momento que pegamos a matriz ampliada e escrevemos o sistema correspondente, pois aqui aplicamos a substituição reversa e chegamos até a solução do sistema. Para fixar o método de resolução de sistemas utilizando eliminação gaussiana e notação matricial, vamos fazer dois exemplos. O primeiro é o seguinte: nós temos aqui um sistema com 3 equações e 3 variáveis, os coeficientes estão dados aqui explicitamente. Então, nosso primeiro passo é escrever a matriz ampliada do sistema. Aqui nós pegamos do sistema dado apenas os coeficientes e montamos a matriz ampliada. Repare, a primeira equação tem coeficientes 1, 2, menos 1 e termo independente 1, e é exatamente isso que temos na primeira linha. 1, 2, menos 1, termo independente 1. E situação análoga acontece para as duas próximas linhas dessa matriz ampliada.
Devemos então identificar o primeiro pivô, que no nosso caso é este 1 que aparece na primeira linha, primeira coluna, e devemos zerar os coeficientes abaixo desse pivô. Bom, para zerar este 2, a operação elementar que precisa ser aplicada é a seguinte. Vamos pegar a própria linha 2 menos 2 vezes a linha 1, porque 2 menos 2 vai ser igual a 0. E, seguindo o mesmo raciocínio, na terceira linha, o que deve ser feito é uma soma entre a própria linha 3 e o dobro da linha 1. Linha 3 mais 2 vezes a linha 1. Quando aplicamos essas operações elementares, a nossa próxima matriz tem a seguinte cara. A primeira linha se mantém, porque não foi aplicada nela operação elementar alguma, e as duas próximas linhas foram modificadas por conta das operações elementares. No caso da segunda linha, linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então fica 2 menos 2, que é 0, menos 3 menos 2 vezes 2, menos 3 menos 4, que é menos 7, 2 menos 2 vezes menos 1, ou seja, 2 mais 2, que é igual a 4, e 4 menos 2 vezes 1, ou seja, 4 menos 2, que é igual a 2. Na terceira linha, semelhante. Menos 2 mais 2 vezes 1. Menos 2 mais 2, 0. 1 mais 2 vezes 2. 1 mais 4, 5. 3 mais 2 vezes menos 1. 3 menos 2, 1. 12 mais 2 vezes 1. 12 mais 2, 14. Feito, então, o primeiro passo, que era zerar todos os coeficientes abaixo do primeiro pivô, agora a gente identifica o pivô na segunda linha, que no nosso caso, claramente, é o menos 7. O que devemos então fazer? Zerar o coeficiente abaixo do menos 7. No nosso caso, a gente deve zerar este 5. Observe que menos 7 e 5 eles não têm um fator comum. Então, quando acontece essa situação, para que a gente consiga zerar o elemento abaixo, uma possibilidade é multiplicar a segunda linha por 5 e a terceira linha por 7. Aí o número obtido, 35, aqui também 35, só que com os sinais trocados, e aí fazemos uma soma simples. Ou seja, a operação elementar a ser aplicada será apenas na terceira linha, uma vez que nosso pivô é o menos 7, e precisamos zerar o coeficiente que se encontra abaixo dele. Fazendo, então, linha 2 vezes 5, linha 3 vezes 7, e depois somando, vamos obter esse zero. Então, aqui está a última matriz, foi repetida, e quando fizermos as operações elementares, vamos obter o seguinte. As duas primeiras linhas não vão ser modificadas, pois não foram aplicadas operações elementares nela, e fazendo a conta da terceira linha, nós vamos obter 7 vezes 0 mais 5 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35, menos 5 vezes 7, que é 35, 0. 7 vezes 1, 7, mais 4 vezes 5, 20. 7 mais 20, 27. 14 vezes 7, 98, mais 5 vezes 2, 10, resultado, 108. Observe, então, que a nossa missão foi cumprida, ou seja, zeramos o coeficiente abaixo do pivô, está aqui zerado, e o que ainda pode ser feito nessa linha é uma simplificação, pois todos os números envolvidos são divisíveis por 27. Então, dividindo a linha 3 por 27, obtemos essa matriz. O nosso último pivô está aqui na terceira linha, que é o 1. Mas não temos mais nada para zerar abaixo dele. Portanto, é hora de recuperar o sistema. Essa matriz ampliada corresponde, então, ao sistema onde a primeira equação é x mais 2y menos z igual a 1. Aqui está essa equação. Depois, não temos o coeficiente de x, ele é 0. Menos 7y mais 4z igual a 2. Aqui está a equação. E z igual a 4. Tendo escrito o sistema, nosso próximo passo é a substituição reversa. Aqui fica simples, z igual a 4. Sendo z igual a 4, substituindo na segunda equação, nós vamos obter y igual a 2.
E de posse dos valores de y e z, determinamos facilmente o valor de x, que é igual a 1. Portanto, a solução desse sistema é, na ordem, 1, 2 e 4. O nosso segundo exemplo é um sistema um pouco maior, agora com 4 equações e 4 variáveis. No entanto, o roteiro é o mesmo. Primeiro passo, escrever a matriz ampliada do sistema. Aqui está. Repare que colocamos aqui apenas os coeficientes do sistema. Para ficar mais claro, vamos observar a primeira equação. Então, temos aqui a equação x menos 2y mais 3e menos 4w igual a 14. Observe que esses coeficientes também aparecem aqui na primeira linha da matriz aumentada. 1, menos 2, 3, menos 4 e menos 14. Obviamente, os demais elementos da matriz ampliada vêm também do sistema pelo mesmo motivo explicado na equação 1. Bom, próximo passo, vamos identificar o pivô. Aqui na primeira linha, nós observamos que o nosso pivô será este número 1, o que se encontra na primeira linha e primeira coluna. Portanto, nosso objetivo é zerar todos os elementos abaixo do primeiro pivô. Para tanto, que operações elementares vamos fazer? Ora, na segunda linha, o que temos que fazer é a própria linha menos 2 vezes a linha do pivô. Aqui está a operação elementar a ser aplicada. Na terceira linha, o que devemos fazer é, esse 7 deve sumir para dar lugar a um 0. Então, como devemos fazer a operação elementar sempre envolvendo a linha a ser modificada e a linha que contém o pivô, nossa operação elementar será a própria linha, que é a linha 3, menos 7 vezes a linha 1. Pelo mesmo motivo, na linha 4 devemos fazer linha 4 menos 3 vezes a linha 1. Fazendo essas contas, nós vamos obter a seguinte matriz. A primeira linha não foi modificada, por isso foi repetida. Na segunda linha, vamos ver o que acontece. Linha 2 menos 2 vezes a linha 1. Então, teremos 2 menos 2, que é 0. 1 menos 2 vezes menos 2, 1 mais 4, que é igual a 5. Menos 4, menos 2 vezes 3, menos 4, menos 6, que é igual a menos 10. Menos 3, menos 4 vezes menos 2, ou seja, menos 3 mais 8, que é igual a 5. E menos 8, menos 14 vezes menos 2, ou seja, menos 8 mais 28, que é igual a 20. Na terceira linha, 7 menos 1 vezes 7, 0. Menos 2 vezes menos 7, ou seja, menos 2 mais 14, que é igual a 12. Menos 3, menos 7 vezes 3, menos 3, menos 21, que é igual a menos 24. 8 menos 4 vezes menos 7, ou seja, 8 mais 28, que é igual a 36. E 46 menos 14 vezes menos 7, que é igual a 46 mais 98, que corresponde a 144. De maneira análoga, nós fazemos a operação entre a quarta linha e a linha do pivô, segundo essa relação, linha 4 menos 3 vezes L1, e o que vamos obter é a linha 0, 7, menos 8, 13 e 58. Observe ainda que nas linhas 2 e 3 dessa última matriz obtida, temos condições de fazer simplificações. Por exemplo, na linha 2, todos os elementos são múltiplos de 5, enquanto que na linha 3, todos os elementos são múltiplos de 12. Então, podemos dividir a linha 2 por 5 e a linha 3 por 12. Fazendo essas simplificações, nós vamos obter a seguinte matriz. A primeira linha não foi modificada, a quarta linha não foi modificada, e segunda e terceira linhas, depois de simplificadas, vão ter esse aspecto. Observe que o nosso próximo pivô se encontra agora na linha 2, coluna 2, e novamente é igual a 1, uma coincidência. E o nosso objetivo agora é zerar os coeficientes que se encontram abaixo desse pivô. Ou seja, nós devemos zerar aqui este 1
e este 7, através somente de operações elementares. Como você já deve ter percebido, as operações elementares vão ser aplicadas nas linhas 3 e 4. Na linha 3, nós devemos fazer simplesmente uma diferença envolvendo a linha a ser modificada, linha 3, e a linha do pivô, linha 2, ou seja, L3 menos L2. E na linha 4, nós vamos fazer a operação elementar, que é a linha 4 menos 7 vezes a linha do pivô, 7 vezes 1. Fazendo essas operações, nós vamos obter a seguinte matriz. Observe que as linhas 1 e 2 não foram modificadas, pois nelas não foram aplicadas operações elementares. Então, as mudanças virão nas linhas 3 e 4. 0 menos 0 igual a 0. 1 menos 1 também igual a 0. Menos 2 menos menos 2 é a mesma coisa que menos 2 mais 2. 0 também. 3 menos 1 igual a 2 e 12 menos 4 igual a 8. Então, a nossa terceira linha foi modificada e obtivemos a seguinte. Na linha 4, basta que apliquemos a operação elementar indicada, ela própria, a linha a ser modificada, menos 7 vezes a linha do pivô. 0 menos 7 vezes 0, 0. 7 menos 1 vezes 7, 0. Menos 8 menos 7 vezes menos 2, menos 8 mais 14, 6. 13 menos 7 vezes 1, 13 menos 7, 6. 58 menos 7 vezes 4, 58 menos 28, igual a 30. Então, a nossa matriz ampliada tem esse formato. Observe que na linha 3, todos os números são múltiplos de 2. Na linha 4, todos os números são múltiplos de 6. E, além disso, se fizermos uma permutação entre as linhas 3 e 4, já vamos deixar a nossa matriz no ponto de escrever o sistema final e aplicar a substituição reversa. Quais são essas operações, então, que devemos aplicar? Nós vamos pegar a linha 4, dividir por 6 e colocar no lugar da linha 3. Enquanto que a linha 3, nós vamos dividir todos os elementos por 2 e colocar no lugar da linha 4. Aqui nós repetimos o último passo e, fazendo essas contas, nós vamos obter a seguinte matriz. As duas primeiras linhas repetimos. Quem vai ficar no lugar da terceira linha é a quarta linha do passo anterior, com todos os elementos divididos por 6, ou seja, 0, 0, 1, 1 e 5. Aparece aqui agora na terceira linha. Já o que vai aparecer aqui na última linha é o que tínhamos na linha 3, dividido por 2, ou seja, 0, 0, 0, 1 e 4. Exatamente o que temos aqui na quarta linha. Então, temos aqui a nossa forma escalonada do sistema apresentado. Temos todos os pivôs, não precisamos mais utilizar operações elementares. Então, quando isso acontece, a matriz que se apresenta é chamada forma escalonada. Tendo a forma escalonada, o que devemos fazer a seguir? Escrever o sistema equivalente. Então, teremos esse sistema. Se você observar, a primeira equação não foi modificada com relação ao sistema original, mas as outras três, sim. Mas basta uma olhada atenta para ver que esses coeficientes aqui, 0, 1, menos 2, 1 e 4, correspondem à equação 0x mais y menos 2z mais w igual a 4. Aplicando o mesmo raciocínio para as outras duas linhas da forma escalonada, nós temos aqui as outras duas equações do nosso sistema equivalente. Feito isso, agora devemos prosseguir com a substituição reversa. Na quarta equação, facilmente identificamos w igual a 4. Substituindo esse valor na terceira equação, facilmente encontramos z igual a 1. Fazendo a substituição agora de w igual a 4 e de z igual a 1, certamente y igual a 2.
E na primeira equação, substituindo os valores encontrados para y, para z e para w, vamos encontrar x igual a 3. Desta forma, a solução do nosso sistema é, na ordem, 3, 2, 1 e 4. No próximo vídeo, nós vamos seguir usando as operações elementares, só que em uma outra versão da eliminação gaussiana, que é o chamado método de Gauss-Jordan. Continue acompanhando e até a próxima!